E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nosso diálogo de hoje é sobre o poder e sobre alguns tipos de poder e direções desse poder. Claro que basicamente tudo, se a gente for dividir em várias partes, em vários aspectos daquela coisa, a gente vai achar vários detalhes, várias questões, várias pequenas vertentes daquilo. Mas basicamente o poder se divide em dois tipos. É o que a gente vai usar para o nosso diálogo de hoje. São eles o poder pessoal e o poder situacional. Quanto à direção, o poder ele também caminha em dois sentidos. O poder que nós exercemos sobre os demais e o poder que nós recebemos, que é exercido sobre nós, que nos influencia, vamos dizer assim. Então vamos pensar primeiro nos tipos de poder. Então o poder situacional. O poder situacional é o mais comum que nós temos acesso. Então, o que é esse poder? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre ele. É aquele que a pessoa recebe, não tanto, isso não é um julgamento que nos cabe, mas não tanto por mérito, naquele momento da sua existência. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce numa família muito abastada, um mega empresário, por exemplo, e o seu filho ou seus filhos, eles nascem e têm como herança a empresa dos pais, a riqueza, etc. Essas pessoas, elas podem muito bem não saber lidar com a situação. Elas podem não ter a mínima capacidade para isso. Só que elas já nascem numa condição de extremo poder. Então, quando elas chegam num lugar, podem ser muito jovens, as pessoas têm lá, por exemplo, serviçais que vão lá, nosso senhor, você precisa de alguma coisa, tal. Imagina para um jovem esse poder. Então, ela já está numa situação privilegiada em vários sentidos. E as pessoas o verão como alguém diferenciado, alguém acima da média. Porque é natural para uma pessoa com uma condição financeira, para uma condição intelectual, muitas vezes inferior, é muito natural para ela ver um outro com dinheiro, com status, etc., numa condição superior. Sendo assim, é muito fácil para aquela pessoa estar numa condição que ela tem poder sobre os demais. Ou seja, então o poder situacional ele é muito fácil da gente perceber. A pessoa está numa condição que a própria condição lhe atribui um poder. Isso pode acontecer com uma pessoa que trabalha, por exemplo, um policial ou um juiz, etc. Independente do esforço que a pessoa fez para estar ali, dos seus méritos, etc., a própria situação ela vai naturalmente lhe atribuir uma dose de poder muito grande. E nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Por quê? Porque isso aqui é um planeta material, um planeta de terceira dimensão. O nosso mundo existe hoje para abrigar consciências simples. Então não tem a meritocracia, vamos pensar assim, ela não é inteiramente por capacidade, por evolução espiritual, por ganho de consciência. Não é, ainda não chegamos nesse ponto nesse planeta. Então, como é que funcionam as coisas aqui? Você pode simplesmente passar numa prova, ter uma indicação de alguém e conseguir cargos, por exemplo, que o coloquem em uma situação de poder perante os demais. E isso, como eu falei antes, não refletir uma iluminação de nenhum tipo. Legal, a gente pensou agora no poder situacional. Agora pensemos o que seria um poder pessoal. O poder pessoal é aquele que é natural, que a pessoa já tem, é natural dela. Se ela tiver numa situação de grande estresse, de grande perigo, onde as pessoas ao redor precisam dela, ela vai saber lidar, porque ela tem um poder pessoal muito grande. É o que seria, por exemplo, um grande líder, um Mahatma Gandhi da vida, um Nelson Mandela. Por exemplo, o Gandhi, que cargo que ele tinha? Ele não tinha cargo nenhum. Então ele fala isso em vários momentos. Ele era lá um advogado que ele largou, porque isso não ia servir para nada para ele em dado momento da sua vida, e ele simplesmente se tornou uma pessoa lutando por um ideal. Mas ele não estava interessado em cargo algum e isso não diminuía em nada a sua capacidade, a sua influência, o seu poder pessoal sobre os demais. Muito bem, esses são os poderes básicos que a gente pode olhar aqui. Agora, existe um terceiro poder que eu considero bastante situacional, mas ele é um pouco diferente. Ele advém do nível dos demais, do nível do entorno, das pessoas do entorno. Então, por exemplo, a internet é excelente para isso hoje em dia. Uma pessoa publica algum tipo de conteúdo que é absurdo, é ridículo,
negativo de várias formas, só que aquilo viraliza por algum sentido e daqui a pouco tá na boca de todo mundo compartilhando. Quando você para enxergar essa situação de fora, todas as pessoas, elas acabaram dando um poder enorme para aquela pessoa que fez isso. Aí a mídia já vai se aproveitar disso. Então coloca lá a pessoa num programa de televisão, daqui a pouco a pessoa, sei lá, grava uma música, tá participando de um programa, enfim, seja o que for, aquilo pode levar a uma audiência muito grande. E essa audiência não se dá, propriamente dito, por uma conquista, um mérito, estudo, capacidade, nem nada. Talvez por uma idiotice. Só que essa idiotice, aí que está a grande sacada. Ela entra em sintonia, ela entra em ressonância com a idiotice da maioria. E é isso que importa para pessoas que estão nesse nível. Então, é com isso que elas vão se afinizar e é isso que elas vão propagar. É a isso que elas vão dar poder. Um outro exemplo bastante interessante da gente pensar sobre isso. Beleza. Tem pessoas que naturalmente elas nascem belas. Elas são lindas, maravilhosas. Como eu falei antes, aqui é um planeta de terceira dimensão. Então, ele pode abrigar pessoas belíssimas fisicamente que por dentro não refletem a mesma beleza, né? Essas pessoas, naturalmente, elas vão exercer um poder muito grande sobre os demais. Seria idiotice negar uma coisa dessa. Então, para uma pessoa extremamente bela, se ela tiver um mínimo de noção de como lidar com isso, ela pode manipular as pessoas ao redor muito facilmente. Agora pensemos sobre isso. Que grande mérito essa pessoa tem para exercer poder sobre os demais? É simplesmente pelo estado de consciência dos demais. Então elas estão com foco na beleza, estão com foco no material, estão com foco gigantesco no externo. E aí tem a questão da sexualidade também, né? Que é muito mal interpretada no nosso planeta hoje. Seja como for, essa pessoa terá um poder enorme que advém do nível das pessoas ao redor dela. Sobre a direção do poder, que é algo que é muito interessante da gente parar um pouquinho para pensar também, é algo simples, mas é legal da gente pensar. Como eu estou direcionando o meu poder? Qual o foco que eu coloco? É no poder pessoal ou no poder situacional? Sei lá, qual que é o meu propósito de vida? Eu tô aqui tentando conseguir um cargo X, porque aí eu vou poder mandar nas pessoas, porque aí eu vou ter estabilidade, porque aí eu vou ter, não sei. A sua busca na vida é por poder situacional ou por poder pessoal? E que poder que você está cultivando mais em si? Porque tem pessoas que já estão numa condição que lhes atribui poder situacional. E aí, que uso que você está fazendo disso? É um uso interessante? Você se utiliza disso para estar acima das pessoas, dinheiro, status, etc? Ou será que você utiliza essa condição para contribuir para o ganho de consciência, para a melhoria da vida dos demais? E ainda falando sobre o sentido do poder, agora o inverso disso, que poder que tem mais influência sobre você, sobre a sua vida? É o poder situacional, você depende basicamente do poder que as pessoas têm por situações específicas. Eu atribuo o poder a essa pessoa porque ele é um político, um presidente da república, é meu chefe, é isso ou aquilo. Então, sei lá, porque é meu superior no trabalho, eu vou fazer o que ele mandou e pronto, não importa se aconteça uma coisa negativa, se eu vou ferrar com a vida de alguém, eu não sei. Ou é o poder pessoal? São pessoas que você entende que tem uma influência positiva, algo que vai agregar para os demais. Se é isso que você reconhece mais como poder na sua vida, que você permite que te influencie. Para finalizar essa ideia, pessoal, eu gostaria que vocês pensassem numa coisa. O poder pessoal, na nossa dinâmica de vida atual, principalmente, ele às vezes é muito inferior ao poder pessoal, porque ele pode muito bem não aparecer. Tem uma história que diz que quando Buda se iluminou, ele ficou um tempo em reclusão. E aí, outros seres de luz chegaram nele. Então, o que você vai fazer com isso? Você vai passar isso para os demais, tal? E ele falou: não. Por que eu vou passar isso para as pessoas? Ninguém vai entender nada. A iluminação é algo tão distante da vida cotidiana, das ilusões, que ninguém vai entender. Para que eu vou falar isso para os outros? E aí conversaram com ele: não, mas tenta passar, nem que seja uma pessoa. E ele se convenceu a fazer isso. O poder pessoal naquele momento dele era gigantesco, mas ele não tinha poder situacional. Ele não tinha nada que
que lhe desse a condição de... Sendo assim, pessoal, comecem a perceber. A questão de perceber e de permitir ser influenciado e influenciar as pessoas com poder pessoal ou mais com poder situacional depende do grau de consciência, depende do foco e depende do interesse de cada um. Portanto, eu recomendo que vocês comecem a prestar atenção nisso daí e percebam que tipo de poderes estão mais presentes na sua vida. Bom, pessoal, era essa a ideia. Se acharam interessante, se inscrevam no canal para receber notificações dos próximos vídeos, compartilhem com um amigo e coloquem aí embaixo qualquer dica, pergunta ou sugestão para um próximo vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima vez.